E se o nosso átomo tem massa, pessoal, o nosso elemento também vai ter massa, tá? O nosso elemento também vai ter massa, perfeito? O que vai acontecer? Eu vou agora, pessoal, tá? Te mostrar uma coisa. Se você vai na tabela periódica, quantos carbonos você encontra? Na tabela periódica você encontra um carbono, concorda? Um quadradinho lá, um carbono. Só que existe o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14. Existem isótopos do carbono. Qual massa vai na tabela periódica? 12, 13 ou 14? Nenhuma. O que vai na tabela periódica, pessoal, é uma massa ponderada dos meus isótopos, tá? Ok? Uma média ponderada dos isótopos. Nem o 12, nem o 13, nem o 14. Então eu trouxe um exemplo aqui pra gente, pessoal, praticar justamente isso. Tá? Se eu ganhar átomos de um mesmo elemento, como é que eu calculo a massa atômica do meu elemento? Tá? Um elemento, ele é um representante de um conjunto de isótopos, tá? Um elemento é um representante de um conjunto de isótopos. Bom, então olha o que eu tenho aqui. Calcule a massa atômica de um elemento, calcule uma média, então ali, pessoal, constituído dos isótopos, então esse meu elemento hipotético, ele tem 3 isótopos, A, B e C, certo? Aonde eu ganho a ocorrência de cada um e eu ganho a massa de cada isótopo, tá? Muito bem, então, claro, é um caso hipotético, pessoal. Mas é como eu te falei do carbono, existe o carbono 12, o 13 e o 14, e a gente faz uma média para pôr na tabela periódica. Muito bem. Como resolver isso? Como chegar nessa média? Vamos ver, é isso que esse exercício vai te mostrar. Então olha como é que você arma teu cálculo. Faça a massa do isótopo multiplicada pela sua porcentagem, mais a massa do outro isótopo multiplicado pela sua porcentagem, mais a massa do terceiro isótopo multiplicado pela sua porcentagem. Pegou? Legal? Tudo isso dividido por 100. Do jeito que você então vai fazer esse cálculo, vai fazer todo o cálculo para achar a massa de um elemento, essa média ponderada. Tá? Essa armação é importante. Então, massa multiplicado por porcentagem, né, que é a sua ocorrência, mais massa vezes a porcentagem, mais isso vai se repetir se eu tenho 4, 5, né, vários isótopos. Depois disso, pessoal, é mais mecânico, né? Eu resolvo então a parte numérica e é importante, tá? Eu vou chegar aqui a uma média de 82,4 unidades. Quem iria na tabela periódica não seria 80, nem 84, nem 88. Nenhum desses 3 valores iria para a tabela. Se esse elemento fosse verdadeiro, iria para a tabela 82,4. Tá? Por quê? Porque é a massa média, é mais justo, né, colocar esse valor. Outra perguntinha, existe um átomo desse elemento? Existe um átomo desse elemento que tem massa 82,4? Não existe, pessoal. Ou os meus átomos pesam 80, 84 ou 88. Não tem nenhum átomo que pesa 82,4. Numa sala de aula, por exemplo, tenho vários alunos que têm 15, 16 e 18 anos. 15, 16 e 18. Eu faço uma média e dá 17. Não tem ninguém com 17, mas é uma média. Tá, pessoal? Então é assim que a gente encontra a massa, ok, de um elemento. É uma média ponderada entre seus isótopos. Você pode ver, quando você vai na tabela periódica, os números não são inteiros. Não são inteiros, tá? Por que não são inteiros? Porque você tem lá médias dos isótopos. Tem algumas editoras que arredondam os valores, né, para facilitar a tua vida. Perfeito, mas uma editora, quando quer mostrar detalhes, ela vai colocar então um número com vírgula, um número bem quebrado, ok, com várias casas, que é a média ponderada entre os isótopos. Pronto, temos número de massa, massa atômica e massa atômica do elemento. Olha só, 3 informações que essa aula está esclarecendo.